Eu conheço muita gente que tem preguiça de ler a Bíblia. Eu mesma não gostava de ler a Bíblia. E existem muitas igrejas que não incentivam os seus membros a lerem a Bíblia. E se você for uma dessas pessoas que não tem intimidade nenhuma ou que tem pouca intimidade com a Bíblia, eu vou compartilhar com vocês o que me ajudou a pegar gosto por ler a Bíblia, o que fez com que eu tivesse muito mais intimidade com a Bíblia, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante também. Primeira coisa, tira aquela Bíblia com linguagem antiga, que você não entende nada, e pega uma Bíblia com uma linguagem mais atual. Mas claro, tenha sempre outras versões para que você possa sempre comparar. Uma dica de Bíblia para quem está começando a ler é a Bíblia Viva e a NVI ou a da nova NHTL, NTLH, sei lá, nova tradução da linguagem de hoje. Essas Bíblias são ótimas para quem está começando porque é como se fosse um livro mesmo mais atual. Você consegue ter uma compreensão melhor da Bíblia porque as palavras antigas são substituídas por palavras atuais. Então você consegue ter aquela leitura mais fluida. Segunda coisa, separe todos os dias um tempinho aí, nem que seja 5 minutos, para você ler pelo menos um versículo. Terceira coisa, quando você for ler um versículo ou uma história, não apenas leia, comece a refletir. Não refletir assim, Jesus dividiu o pão. Jesus dividiu o pão. Interessante. Não. Comece a imaginar como se você estivesse vendo uma cena, uma ilustração mesmo. Faça um filme na sua cabeça. Vou ler para vocês Lamentações 4, versículo 19. Primeiro eu vou ler da maneira que todo mundo lê. Ah, minha aflição, eu me contorço em dores. Ó paredes do meu coração, o meu coração se agita. Não posso calar-me, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o tumulto da guerra. Agora você vai ler e imaginar essa cena ou a pessoa falando isso. Ah, minha aflição. Imagine a pessoa aflita, como se fosse você, aflita, chorando, agoniada. Eu me contorço em dores. Imagina ela na cama, virando pra lá e pra cá, morrendo de dor. Pra você que é mulher, se imagina com cólica, TPM. Pronto, você já tá entendido. Ó paredes do meu coração. Imagina as paredes do seu coração. O meu coração se agita. Imagina o coração acelerado, aquele taquicardia que você tem às vezes, sabe? Ansiedade. Então, não posso calar-me, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o tumulto da guerra. Agora imagina o som da trombeta e o tumulto da guerra. Entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? É isso. Por isso que é importante você pegar versículos, não só uma história toda, um capítulo inteiro, porque imagina fazer isso num capítulo inteiro, né? Pra quem tá começando é um pouco cansativo. Então começa com pouco e vai fazendo esse exercício que a sua leitura vai ficar uma leitura mais dinâmica, vai ficar uma leitura mais gostosa, não vai ficar aquela coisa chata, onde você não presta atenção, você apenas lê. Quando falar de determinado lugar, Jesus estava passeando na Galileia. Pesquisa na internet como é a Galileia. O que tem na Galileia? O que é a Galileia? O mar da Galileia. Então pesquisa. Aí você vê lá as fotos e aí você já sabe como que é o lugar. Então quando você lê Jesus foi passear na Galileia, você já vai imaginar Jesus lá na Galileia e tal. Pra quem já foi pra Israel, é muito melhor. Eu já fui, vou deixar meu vídeo aqui. Quando você está lá, quando você vai pra lá, quando você volta, você lê a Bíblia de uma forma muito melhor, você tem uma compreensão muito melhor porque você já esteve naquele lugar. E se você não tem condições de ir para Israel, se você não pôde, faz esse exercício, veja fotos, vídeos, para que você tenha um pouquinho dessa compreensão, para você viajar no tempo quando você estiver lendo a Bíblia. Outro exemplo, Salmo 37, versículo 13. O Senhor ri do ímpio. Você consegue imaginar Deus dando gargalhada? Chorando de rir? Muita gente não tem essa imagem de Deus, mas a Bíblia está dizendo. Então imagina Deus rindo
rindo daquela pessoa má que tá fazendo maldade contra você, que tá fazendo coisas ruins. Imagina Deus rindo dela. Ou Mateus 21, versículo 12. Você consegue imaginar Jesus bravo, irado, jogando tudo no chão? Pois é, tá escrito na Bíblia. Então o segredo tá em você entrar na história, você viajar, assim como você lê um livro e você viaja naquela história. A Bíblia é um livro também, é um livro de acontecimentos reais. Então, entre nessa história. Pesquise sobre aquilo que você leu, sobre as palavras, sobre os lugares. Veja vídeo, fotos, curiosidades. E isso também, além de fazer você tomar muito mais gosto pela leitura da Bíblia, vai fazer também com que você tenha um conhecimento muito maior e você consiga memorizar mais os versículos, as referências na Bíblia, onde estão os livros, a ordem dos livros. E, claro, não se esqueça que antes de você pegar a Bíblia para ler, você pedir a ajuda de Deus, do Espírito Santo, pedir revelação para que você possa ter discernimento espiritual e você consiga entender a palavra de Deus, que Deus derrame sobre você sabedoria, para que você possa ler a Bíblia não só com a lógica, mas com o seu espírito. E não só com o espírito, mas com a lógica, porque quando a gente lê a Bíblia só de maneira espiritual, pensando só nas coisas espirituais e deixa a lógica de lado, a gente acaba vendo muita coisa onde não tem, tirando o texto fora do contexto e não dá certo. Vai por mim, porque eu já fiz isso e deu ruim. Mas peça sempre sabedoria para Deus, sempre quando você for ler a Bíblia, e eu tenho certeza que Deus vai abrir o seu entendimento para que você possa viajar na palavra dele.